paz do Senhor Jesus. É um prazer estar convosco nessa oportunidade. Eu quero tributar a Jesus toda a glória, toda a honra e todo louvor. Jesus disse em João 15:5, a parte C do versículo: sem mim nada podereis fazer. A unção é dele, a glória também é dele, o louvor é para ele. A igreja que está presente pertence a ele. A palavra que eu vou pregar agora é inspirada por ele. E o pregador que vai pregar é dele. E está na mão dele. Tudo aqui pertence a ele. A Jesus Cristo. Somente a Jesus sejam dadas toda a glória, toda a honra e todo louvor. Eu confesso aos irmãos que estou 100% dependente do Santo Espírito. E preciso que o Espírito de Deus, por mais uma vez, me ajude a pregar a sua palavra esta noite. Que alegria estar na Cadesc pela primeira vez. E eu quero, de antemão, saudar o nosso presidente da nossa convenção, Bispo Abner Ferreira, presidente da CONAMAD. Deus continue em Cristo abençoando a vida do nosso líder. Quero louvar a Deus e parabenizar também este grande homem de Deus que só assistia pelo vídeo, pastor José Pedro Teixeira, presidente da Cadesc. Deus seja louvado pela vida do Senhor. Que alegria poder estar aqui e obrigado por me permitir assumir essa tribuna, aonde daqui o Senhor tem alimentado o rebanho que Deus lhe confiou. Obrigado. Deus continue abençoando a pastora Edna Teixeira. Deus continue honrando. Que alegria poder conhecê-la. É um prazer. Deus continue honrando. Tá bom, minha pastora? Deus seja louvado. Deus continue abençoando o pastor Adriano Teixeira. Que alegria. É um vozeirão, né? Deus seja louvado pela vida do pastor Adriano. Deus continue abençoando a vida do pastor Alexandre Teixeira e toda a diretoria da Cadesc. Deus continue abençoando. Deus continue abençoando-nos ao pastor Marcos Dias, que é vereador do estado do município do Rio de Janeiro e é também pré-candidato ao Senado Federal. Que Deus te coloque aonde o Senhor tem desejado estar, que o Senhor coloque homens do seu calibre também para estar lá. Quero louvar a Deus, ao nosso deputado, primeiramente pastor. Para quem não sabe, já vi pastor, eu era novo convertido, não que eu seja pastor Otônio de Paula, seja, deve ser a minha idade, eu tenho 48 anos, então é a minha idade. Eu via pastor Antônio de Paula pregar no congresso lá em Comendador Soares, no pastor Geraldo José Vicente, um grande pregador do evangelho e também deputado federal. Deus continue abençoando a sua vida, a vida da pastora. Que alegria, alegria poder estar convosco. Deus continue abençoando o presbítero Otônio Neto, secretário municipal. Deus continue abençoando a sua vida. Que alegria. Deus continue abençoando o pastor Lucas Batista. Cadê ele? Pastor Lucas, obrigado, o senhor é um gentleman. Deus continue abençoando. Ao presbítero Wallace, coordenador de missões da Cadesc. Ele foi o homem que fez o convite. Cadê ele? Wallace, Deus continue abençoando. Dispensado.
Deus continue abençoando a vida do presbítero, dispensando no sentido que uma vez que presta continência, a gente, né, Santos? Ali a autoridade. Deus abençoe. Deus continue abençoando Neemias. Você é um instrumento, tá, Neemias? Minha família ama a sua e minha vida também, a esposa. Deus abençoe. Meu amigo Albert, pastor Albert, Deus abençoe, meu irmão. Pastor Felipe, que veio lá de Petrópolis, a família, Deus abençoe. Santos, Deus abençoe, presbítero Santos. E a mulher mais bonita do meu mundo está aqui, ó. Vocês sabem que eu uso óculos. E o homem que usa óculos normalmente tem um probleminha na vista e sempre eu uso um colírio. Mas todas as vezes que eu quero usar um melhor colírio, eu tiro o meu óculos e olho para ela. Ela é o meu melhor colírio. I love you. Aí você fala, por que basta ser romântico? Minha mãe tem 5 anos que Jesus levou. 70 anos de casado com meu pai. Eu cresci ouvindo meu pai e minha mãe chamando um ou outro de amor e meu pai chamando minha mãe de minha pombinha. Até hoje procuro ser o mesmo homem que conquistou ela ou ser melhor. Sua esposa sempre vai querer o homem que conquistou ela um dia. Seja esse homem, e você vai ter sua esposa até os últimos dias da sua vida. Quantos querem ouvir a palavra de Jesus? Abra no livro de Josué. Capítulo de número 3. A partir do versículo 1. Levantou-se, pois, Josué de madrugada, e partiram de Sitim, e vieram até ao Jordão. E ele e todos os filhos de Israel, e pousaram ali antes que passassem. E sucedeu ao fim de 3 dias, que os príncipes passaram pelo meio do arraial, e ordenaram ao povo, dizendo: quando virdes a arca do concerto do Senhor, vosso Deus, e que os sacerdotes levitas a levam, parti-vos também do vosso lugar e segui-la, ou segui-a. Haja, contudo, distância entre vós e ela, como da medida de 2.000 côvados, e não vos chegueis a ela, para que saibais o caminho pela qual haveis de ir, porquanto este caminho nunca passastes antes. Disse Josué também ao povo: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. E você diz amém. Olhe para o seu irmão e diga o tema desta mensagem: posicionando-se para conquistas maiores. Mais uma vez, posicionando-se para alcançar conquistas maiores. Tome seus assentos em nome do Senhor Jesus. Queridos, o homem que Deus havia chamado
que Deus havia levantado no meio do deserto, Moisés já não estava mais vivo. Josué cresceu vendo Deus honrando seu líder, pela qual ele decidiu servi-lo. A Bíblia chega ao ponto de chamar Josué de servo de Moisés. Josué, capítulo de número 1. Diz a Bíblia que Moisés tinha sido o homem que Deus havia escolhido para arrancar a Israel com mão forte e poderosa do Egito, porque Deus havia ouvido o clamor do seu povo. Moisés, que passa 40 anos dentro do Egito, após ser achado pela filha de Faraó no Nilo, dentro daquela arca, toda betumada, acha-se um menino que, segundo a Bíblia, é muito lindo, e diz-nos a palavra que a filha de Faraó vai adotá-lo, mas quem vai cuidar do menino é sua mãe Joquebede, porque a tutela estava sob a filha de Faraó, mas o cuidado estaria com a sua mãe Joquebede. Joquebede vai entronizar dentro do menino os princípios da lei, vai entronizar no menino os desígnios de Deus e os mandamentos. Lembra o que diz a Bíblia? Ensina a criança ao caminho que deve andar, e ao crescer ele não se desviará dele. Olha para mim, Joquebede tem em mente que não importa onde estavam os pés do menino, aonde ele estava crescendo, o que ela tinha em mente era onde estaria o coração dele. Porque quando o homem te observa, o homem olha para você e vê aonde você está. Quando Deus olha para você, Deus não vê aonde você está, mas sim aonde está o seu coração. Porque o homem olha a estética, mas Deus olha a essência desse homem. A Bíblia diz que Moisés agora vai crescer, e ele vai crescer no Egito. Ele vai crescer aonde? Ele vai crescer no Egito, mas ele não pertence àquele lugar. Aquele lugar é passageiro. Aquele lugar é um escape que Deus deu, que Deus vai dar ao menino. E a Bíblia diz que ele cresce na cultura egípcia, ele coloca uma roupa egípcia, ele come a comida de um egípcio, mas o coração de Moisés ainda continua sendo de um hebreu. Diz a Bíblia que é dentro desse contexto que Moisés está crescendo, que Josué está observando tudo o que está acontecendo com ele. Diz a Bíblia, a palavra do nosso Deus, que Moisés vai se tornar príncipe. Vai se tornar o quê? Ele vai exercer uma função no Egito, e agora ele é príncipe do Egito. Diz-nos a palavra que um dia Moisés vai ver um egípcio maltratando um hebreu, e por causa daquilo, o homem mais manso da terra ira-se e acaba tirando a vida de um homem, acaba tirando a vida de um hebreu, e ainda vai cometer um crime grave. Ele vai assassinar e ainda vai gerar a ocultação de cadáver. Tanto que o egípcio, um hebreu, quando Moisés foi posteriormente desfazer uma confusão que havia entre eles, foi denunciado pelo hebreu,
pensa que eu não vi o que você fez? Que você tirou a vida do egípcio e ainda o enterrou? A partir daquele momento, Moisés sabia que ele seria denunciado. Agora olha para cá, quem vai denunciar Moisés não é um egípcio. Quem vai denunciar Moisés é um povo que ele mesmo defendeu. É um povo que ele mesmo estava lutando por ele. A Bíblia diz que foi alguém da sua própria origem que vai agora tentar destruir a vida de Moisés. Moisés foge. Moisés foge e agora diz a Bíblia que Moisés vai para o deserto. Ele vai para onde? Ele vai para onde? E ele vai passar 40 anos no deserto. Agora olha para cá. O homem que é príncipe no Egito, agora ele é um trabalhador comum, trabalhando para o seu sogro que se chama Jetro. Ele constrói família. E tudo que Moisés tinha, de fato, era tudo de verdade. Era o Deus que estava no céu e a sua família que estava na terra. Diz a Bíblia que Moisés agora é servo. Moisés agora está trabalhando para manter sua família. E diz-nos a palavra que ele está trabalhando, mas ele não reclama daquilo que ele perdeu para defender seu povo. Conta-nos a palavra que Moisés está trabalhando agora para o seu sogro. E todos os dias ele vive uma vida normal. Olha para cá, ele está cuidando com zelo. E todos os dias parece que Moisés, naquele calor escaldante, está olhando para a sarça. Ele olha para a sarça que tem no deserto e ele vê as sarças pegando fogo. Ele vê a sarça pegar fogo e se consumir. Diz a Bíblia que enquanto ele está vendo a sarça pegar fogo e se consumir, é algo normal, é algo corriqueiro, é o cotidiano dele. Agora olha para cá, só que um dia ele, cuidando das ovelhas do seu sogro Jetro, ele vai olhar para uma sarça e agora a sarça está pegando fogo, mas ela não se consome. Sabe por quê? Porque Deus vai pegar uma rotina natural de Moisés, e aquela rotina que ele estava habituado a ver todos os dias, a sarça pegar fogo e não se consumir, era algo normal. Mas tudo se torna anormal e sobrenatural quando Deus pega o normal e entra. Vou falar mais uma vez: tudo se torna sobrenatural quando Deus pega o natural e entra nele. Quando Deus entra no natural, o natural passa a ser sobrenatural. Você lembra? Olha para cá, natural era Pedro em cima do barco, natural era sobrenatural era Jesus vindo sobre as águas, e natural era Pedro em cima do barco. A Bíblia diz que quando eles viram Jesus andando sobre as águas, diz a Bíblia que Pedro, que João e Tiago começaram a tremer as pernas e disseram assim: é um fantasma, isso é um fantasma que está vindo sobre as águas. Pedro abriu a boca e disse: não é um fantasma, é Jesus de Nazaré. João está tremendo e dizendo: não, mas é um fantasma. A Bíblia diz que enquanto uns diziam é um fantasma, Pedro abria a boca e dizia: é Jesus. Até que ele abre a boca e grita: Senhor, és tu mesmo? Jesus abriu a boca e disse: sou eu. Aí Pedro disse assim: se és tu, então manda eu ir ter contigo por sobre as águas, porque natural era pisar nas águas e afundar. Mas quando Jesus entra no meio do natural, ele pega o natural e transforma em ambiente sobrenatural. Eita glória! Eu perguntei para o grandão da Galileia assim: porque quando Pedro te viu, ele não saiu? Ele só saiu do barco depois que te ouviu. Ele falou comigo assim: sabe por que ele não saiu do barco quando me viu, mas saiu apenas quando me ouviu? Eu falei: por quê? Ele disse: porque ele nunca tinha me visto andar sobre as águas. Ele já tinha me visto expulsar demônio, ele já tinha me visto ressuscitar mortos, ele já tinha me visto curar os paralíticos,
mas andar sobre as águas era a primeira vez. Eu disse: e aí? Ele falou: trovão, tudo aquilo que é novo gera dúvida, tudo aquilo que é novo gera desconfiança. Eu falei para ele assim: então por que ele saiu do barco quando te ouviu? Ele disse: sabe por quê? Ele não sai quando me vê, mas sai quando me ouve. Eu disse: por quê? Ele disse: porque a maneira que eu me manifestei é nova, mas a voz ainda era a mesma. Oh glória! Eu conheço as minhas ovelhas e dela eu sou conhecido. Eu conheço as minhas ovelhas e elas conhecem a minha voz. Você não pegou, por isso não deu glória. A hora que Deus abre a boca para falar, você vai saber que é Ele. A hora que Deus abre a boca, a ovelha conhece a voz do seu pastor. Oh glória! Eu já estou sentindo a presença de Jesus aqui. Aleluia, aleluia. Tudo passa a ser sobrenatural quando Deus entra no natural. Eu vou falar, hein? Aleluia. Agora vê se tu voa comigo. Um dia antes, Moisés é servo de Jetro. Um dia antes, Moisés é servo e Jetro é patrão. Um dia depois, Moisés é líder e Jetro é servo de Moisés. Não pegou? Dá um toquinho na pessoa que está do seu lado e diga assim: cuida bem de mim, porque de hoje para amanhã Deus pode mudar minha história. Aleluia. De hoje para amanhã Deus pode mudar teu cativeiro. Se Deus entrar no teu dia, Ele muda teu dia de hoje para amanhã. Se Deus resolver, Ele muda a sua história de hoje para amanhã. Olha Deus olhando para Jetro e falando: Jetro, até ontem Moisés era teu empregado, a partir de hoje ele é teu líder. Oh glória! Eu já estou sentindo a presença de quem me trouxe. Cadê você que vai abrir a boca para dar aquele glória? Aleluia! É só Deus entrar. Se Deus entrar, Ele muda a situação. A sarça começou a pegar fogo. Oh glória! Primeiro, meu pastor, a sarça pega fogo e não se consome. Moisés fica parado. Mas de dentro da sarça vem a voz: Moisés, tira a sandália dos teus pés, porque o lugar que tu tira é terra santa. Eu vou falar. Tira. Sabe que eu vou falar? Ambiente que Deus chega não permanece na mesma atmosfera. Ambiente que Deus chega não muda a sua pessoa, muda o lugar que ela está também. Se Deus pisou na terra, a terra também será santificada. Se Deus pisou na sua casa, a atmosfera dela também muda. Se Deus pisou naquele lugar, aquele lugar também mudará. Oh glória! Oh glória! Vai mudar. Agora olha para cá. Tira a sandália dos teus pés. Sabe quem mandou Moisés tirar? Deus. Mas sabe quem tirou? Moisés. Deus não mandou, Deus pediu. Eu só estou pedindo, não estou mandando. Quem pede sou eu, quem tira é você. Agora olha para cá. Se não tirasse a sandália, estava cuidando de ovelha dos outros até hoje. Oh glória, eu vou falar. Se quiser obedecer a chamada, se quiser chegar aonde poucos chegaram, algumas coisas terão que ficar para trás. Vai ter que tirar a sandália. Se não tirar a sandália da desobediência, não vai. Se não tirar a sandália da fornicação, não vai. Se não tirar a sandália do adultério, não vai. Se não tirar a sandália do errado, não vai.
Quem pede é Deus, mas quem renuncia sou eu e você. Rapaz, eu estou sentindo a presença de Jesus aqui. Assim, mas Deus falou que eu seria pregador. Vai ser pregador como? Você tem a promessa, mas ainda está com a sandália no pé. Deus falou que ia me honrar, mas até hoje nada. Deus não honra quem não tira a sandália. Eita glória. Se quiser servir a Deus, olha para cá. Pode vir para o evangelho da maneira que quiser, mas se quiser servir a Jesus, vai ter que abrir mão da sandália que te impede de se aproximar dele. Oh glória. Tá acabando glória a Deus agora, né, irmão? Eu já estou sentindo a presença de Jesus aqui, pastor. Aleluia. Oh glória. Olha para cá. Com Moisés, Deus mandou tirar a sandália. Olha para mim. Mas Deus não prometeu que daria a terra prometida ao povo. Aprenda. No domínio de Moisés, Deus liberou a promessa, mas Deus não dá o acesso. O acesso Deus vai dar para Josué. Existe uma diferença entre a promessa liberada e a promessa acessada. Eita glória, eu vou falar. Para acessar a promessa precisa se posicionar. Aleluia. Eu vou falar, ou vai dar glória ou vai ficar de boca fechada. Olha para cá. Você sabia que no íntimo Josué sabia que sucederia Moisés, mas mesmo ele sabendo que seria o sucessor de Moisés, nunca teve no coração ocupar o lugar de Moisés. Ele só queria servir, só queria honrar. Eu vou falar, varão, eu vou correr aqui hoje. Olha para cá. Ele só queria honrar Moisés, sim ou não? Agora olha para cá. Você lembra quando Noemi sai de Belém e vai para Moabe por causa da necessidade, porque em Belém tem fome? Olha para cá. Vê se Deus honrou Noemi. Deus não honrou. Perdeu o marido, perdeu Malom, perdeu Quilion e ainda voltou para Moabe vazio e sem nada. Aí vem Ruth e olhando para sua sogra, a sogra diz: Ruth, eu não tenho nada, já sou velha, já não tenho condição de gerar, eu já não tenho mais condição de ter um filho. Você ainda vai querer me seguir? Quem disse que eu vou fazer como Ofra? Ofra te seguia por aquilo que tu dava, deixou de ter, deixou de ser utilizável. Mas eu vou lá para Belém para honrar você. Eu vou atrás de você para honrar você. Olha para mim. Por que Deus não honra Noemi em Moabe, mas honra Ruth em Belém? Porque Noemi sai de Belém para Moabe por causa da necessidade. Ruth sai de Moabe para Belém para honrar Noemi. Deus não honra a necessidade, Deus honra quem honra. Eita glória, oh glória. Segura na mão da pessoa que está ao seu lado e diga assim: a tua honra. Fala, a honra da pessoa que você ama vem da tua mão, mas a tua honra vai vir das mãos de Deus. Eu vou voar aqui hoje, irmão. Eu estou sentindo a presença do grandão da Galileia. Abre essa boca para dar glória para Jesus de Nazaré aí, profeta. Eu sinto Deus, eu sinto a presença de Deus. Aleluia.
Morreu Moisés, servo de Deus. Assumiu em seu lugar Josué, servo de Moisés. Aí vem um grandão da Galileia e fala assim: Josué, como eu fui com Moisés, meu servo, eu serei contigo. Agora vê se tu dá glória. E eu farei você herdar a terra que eu jurei a vossos pais. Não pegou? Olha o que Deus está dizendo. A Moisés eu prometi, mas é você que vai tomar posse da promessa. Oh, glória! Eita, eu vou voar aqui hoje. Só se eu não sou profeta. Deus está dizendo: se posiciona. Posicione-se, olha para cá. Porque fé parada não serve de nada. Fé parada fica na inércia. Tem que se posicionar. Deus disse: esforça-te, tem bom ânimo, porque eu te ajudarei. Se tu não voar comigo agora, só um pouquinho de retorno aqui na frente. Se tu não voar comigo aqui agora, capítulo 1, verso 5. E eu serei contigo por todos os dias da sua vida. Agora pega. E nenhum dos teus inimigos te resistirá. Coloca aí, coloca aí. Olha para cá. Você está pensando que Deus ia ser com Josué só na missão do Jordão? Deus está dizendo: eu não vou ser contigo apenas numa missão, eu vou ser contigo na sua existência. Oh glória! Ninguém te susterá, ninguém resistirá a você. Pode levantar fofoca que tu não vai cair. Pode levantar fofoqueiro que você não vai cair. Pode se levantar o inferno e você vai passar. Pode se levantar o inimigo e você irá adiante. Cadê você que vai O inferno já está coçando a cabeça. Porque faço obra para destruir o casamento deles e ainda está mais forte. Porque já tentei parar ela e não consigo. Porque já fiz calúnia com o nome dela e não consigo. Você não pegou. Você está debaixo de uma direção e de uma promessa. Ninguém te resistirá. Por todo o caminho que você passar, que Deus está ordenando, Ele está dizendo: fica tranquilo, porque eu vou na frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos. Oh glória! Cadê você que vai abrir essa? Varão, eu vou correr aqui hoje. Eu estou sentindo a presença de quem me trouxe. Aleluia! Oh glória! Eu sinto Jesus aqui. Se eu não tenho a ti, nada eu serei sem ti. Eu já fiz a promessa. Agora vocês precisam se posicionar para possuí-la. Eu vou falar, hein? Porque promessa sem posicionamento não garante posse.
Está na hora de sair da defensiva e posicionar-se. Você precisa saber quem é você em Deus. Eu vou falar. Fé parada não serve para nada. Você precisa botar essa fé para funcionar. Porque a fé sem as obras, ela é morta. Eu sinto a presença de Jesus aqui. Não, trovão, mas eu recebi uma profecia. Profecia não substitui posicionamento. A promessa só vai ser alcançada se posicionar. Oh, glória! Eu vou falar. E como é que eu me posiciono, trovão? É eu estando sentado e daqui a pouco eu ficando de pé? Não, isso é postura. Posicionamento diante de Deus não começa por dentro, não começa por fora, começa pelo lado de dentro. Quem não jejuava passa a jejuar. Quem estava em desobediência passa a obedecer. Quem não buscava passa a buscar. Quem não estava preparado se prepare. Só vai alcançar coisas maiores se você se posicionar. Eu estou sentindo Jesus aqui. Se posicione. Deus olhou para Josué e disse: prepara os sacerdotes. E leve a arca da aliança adiante, que é a minha presença. Porque a minha presença vai à frente com os sacerdotes levitas. E manda o povo ficar ao menos 500 metros de distância, 2.000 côvados, para que eles saibam o caminho que a arca está abrindo. Sabe para onde a arca ia levar eles, pastor? Em direção ao Jordão, no período mais cheio do Jordão. Quando Deus quer te dar algo grande, Deus não te leva no caminho do natural, Deus te leva para o caminho do impossível. Oh, glória! Você não pegou, por isso não deu glória. Alguém abre a boca e diz: não tem como. Deus disse: me obedeça. Não vai chegar. Deus disse: me obedeça. O Jordão para você é barreira, para mim é obediência. Obedece que tu passa por ele. Aleluia, obedeça. Aleluia. Porque se for no caminho do natural, o dinheiro resolve. Se for no caminho do natural, um telefonema resolve. Se for no caminho do natural, a força do braço resolve. Mas no caminho do impossível, vai pro joelho, clama a mim, responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas firmes. Aleluia. Cadê você que vai abrir a boca para dar glória para Jesus de Nazaré, profeta? Você está sentindo Deus aqui, irmão? Você está sentindo Deus? Ei! Deus não trabalha apenas com destinos, Ele trabalha com posturas. E convoca gente que está vivendo de forma desalinhada para se posicionarem diante dEle. Repita comigo: posicionamento começa no Kadash. Diga Kadash, que é o significado da palavra santificação em hebraico. E disse Josué: santificai-vos hoje, porque amanhã
fará o Senhor maravilha no meio de vós. Se tu não der glória, vou soltar esse microfone agora. Santificação é um processo que só Deus vê em você. Oh glória, câmera não vê, Instagram não posta, as câmeras do celular não conseguem registrar. É um processo que só Deus vê em você. Não pegou? O que Deus quer ver, as câmeras não veem. O que Deus quer ver em você, a curtida não representa, o comentário não representa, porque é embutido, é introspectivo, é dentro da sua alma. Começa a agir naquilo que os homens não vê, porque começa a fazer hoje a sua parte pelo lado de dentro, e amanhã fará o Senhor pelo lado de fora. Mas mesmo assim, meu amor, uma frase atire a pé, ele me pede. Sua irresistível graça A palavra santificação significa separar-se, consagrar-se, preparar-se para algo sagrado. Porque antes de Deus fazer o extraordinário no externo, Ele trata você no interno. Olha para mim. Está cheio de gente que diz assim: muda minha história, Deus. Muda a situação que estou vivendo. Deus não muda território primeiro, Deus muda pessoas. Só dá glória se puder. Deus faz questão de, antes de fazer você ter, Ele faz você ser. Sabe por que Deus não quebra essa cronologia? Porque todas as pessoas que passam a ser alguém pelo que tem, a hora que deixa de ter, deixa de ser. Mas quando você passa a ter pelo ser, você pode deixar de ter, que ainda continuará sendo. Oh, glória. Se tu não voar comigo, eu vou soltar esse microfone agora. Aqui tá cheio de gente que foi em Dubai, né? Quando chega em Dubai, a primeira coisa que quer tirar uma foto. Vamos lá no Burj Khalifa, mais de 700 metros de altura. Olha pra cá, todo mundo valoriza a beleza, todo mundo valoriza a estética do Burj Khalifa, o prédio mais alto do mundo. Agora olha pra cá, o que sustenta a beleza, o que sustenta a aparência não aparece, está embaixo da terra. É a estrutura. Foi feito para o vento bater e não cair. Foi feito para suportar terremoto e não cair. Foi feito para o vento soprar e não cair. Deus está dizendo: sabe por que eu não te levantei ainda? Porque primeiro eu estou trabalhando na estrutura, primeiro eu estou trabalhando no interno, primeiro eu estou trabalhando em você por dentro. Oh glória! Cadê você que vai abrir essa boca para dar glória para Jesus de Nazaré? Segura na mão das pessoas que estão ao seu lado.
Olhe para ela e diga assim: primeiro, você está crescendo diante de Deus. Quando você estiver no tamanho que Deus quer, se prepara, porque tu vai começar a crescer diante dos homens. Oh glória! Demanaga cheia. Eu estou sentindo a presença do grandão da Galileia. Abre essa boca para dar glória para Jesus aí, profeta. Abre essa boca para... Eu estou sentindo a graça de Jesus aqui. Cadê você que vai abrir essa boca para dar glória para Jesus de Nazaré, profeta? Está percebendo que as fofoquinhas que te abalavam não estão te abalando mais? Está percebendo que as picuinhas que mexiam no teu psicológico não estão mexendo mais? Está percebendo que as lutas que te abalavam não estão te abalando mais? É Deus te dizendo: eu estou só deixando elas vir para te mostrar a profundidade que eu estou te colocando. Aleluia! Você não vai ter medo desse demônio não, moça. Eu vou falar. A tua estrutura vai ser tão fundamentada que quando aquele demônio aparecer no quarto para tentar te assustar, ele não vai ter medo. Não é você que terá medo dele, é ele que terá medo da luz de Jesus entronizado na sua alma. Remanaia, Demanaga Súria. Cadê você que vai abrir essa boca para dar glória para Jesus de Nazaré? Pastor José, eu já estive na África 15 vezes, pastor. Em 2013, o diabo me afrontou na África. Eu preguei na igreja do reverendo Francisco Sebastião, Domingos, presidente do maior campo que tem em Angola, 40 mil membros. Ele falou assim: Trovão, você vai pregar nos 5 cultos. É por isso que hoje eu estou treinado. Eu fui dormir hoje de madrugada 2 da manhã e acordei 4h30. 7 horas e pouco eu já estava em Casemiro de Abreu. Eu estou até agora com 2 horas de sono. Ele falou: Trovão, você vai pregar no culto das 6 da manhã até as 8. Depois tu vai pregar de 10 a meio-dia. Depois tu vai pregar de 3 às 5. Depois tu prega das 7 às 9. E tu vai pregar no clamor da meia-noite, que é de meia-noite às 2 da manhã. Eu falei: tá certo. Preguei 5 vezes. Quando deu 2 horas da manhã, eu vi tudo preto. E agora já era. Pensei que eu ia desmaiar. Só que nos 5 cultos eu usei a frase dizendo: Satanás só te toca se Jesus deixar. Aquilo acho que entrou na mente do diabo e ele quis me afrontar. Sabe o pastor Edgar que pregou aqui? Ele estava comigo, pergunta a ele. Ele é minha testemunha. Foi ele que me levou à África pela primeira vez, meu amigo, o homem de Deus. Tá eu, o Edgar, o obreiro César e o Bruno, obreiro da igreja dele. Daqui a pouco, a gente está conversando num bairro chamado Terra Nova. Eu estou a 30 centímetros do muro. Quando eu estou falando daquilo que Deus fez, a minha calça fez assim, ó. Quando a minha calça fez assim, eu fiz assim, achando que alguém tinha vindo por detrás de mim, me brincando comigo para me assustar. Quando eu olhei para trás, só tinha um muro, não tinha ninguém. O cabelo duro do pastor Júnior Trovão arrepiou. Eu falei: é ele, mas só que não é ele do louvor não. O bicho ruim, o Edgar, falou assim: o que foi, Trovão? Eu falei: ô reverendo, fica ligado.
40 segundos depois, a minha calça ficou desse jeito aqui, ó, fazendo assim, ó, na frente deles. Quando a minha calça ficou fazendo assim diante dos olhos deles, meu corpo arrepiou todo. Eu nunca tinha escutado a voz de Satanás. A voz é muito maquiavélica e diabólica. Ele falou assim: você saiu lá daquela nação para vir aqui dizer que eu não te toco? Eu acabei de te tocar agora. Querido, quando eu ouvi a voz do diabo, olha para cá, eu estava 16 dias de jejum. Eu comia uma refeição por dia e entrava no propósito de novo. Eu só bebia água, mas eu estava no propósito da alimentação quase que zero. Eu estava preparado. Só que a voz dele foi tão tenebrosa que começou a me desestruturar. Eu esqueci que eu era pastor. Eu esqueci que eu estava consagrado. Quando o Espírito Santo percebeu que ele estava mexendo nas minhas emoções, o Espírito Santo veio. Porque o diabo, quando falou no meu ouvido, disse assim: homem, tu vieste daquela nação. Quando o Espírito Santo falou no meu ouvido, ele disse: meu servo, diga para Satanás, quem deixou ele tocar na tua calça foi eu. Agora fala para ele, para tocar no teu corpo, na tua alma e no teu espírito, só se eu deixar. Só se eu deixar. Cadê você que vai abrir essa boca para dar glória para Jesus de Nazaré? Abre essa boca para dar glória para Ele. Deus está te preparando em todas as esferas. Eu posso ver Satanás na minha frente que eu vou dormir, porque eu sei que ele pode me matar, mas ele só me mata se Deus deixar. Fala pro teu irmão assim: não precisa acender a luz se tu sentir um negócio estranho, porque o que vai impedir dele te tocar não é a luz acesa, é a luz que está dentro de você que ele respeita. Meu Deus, eu vou correr aqui hoje. Kamanaga cheia, Durimi Candaramanaga Xúria. Cadê você que vai abrir a boca para dar glória para Jesus de Nazaré? Aleluia, aleluia. Deus está mandando eu te dizer: se Ele está contigo, se Ele é o teu Redentor, pode se levantar quem for, vai cair um por um diante de você, porque eles não te resistirão por todos os dias da sua vida. Ei! Olha para mim. Santificação não é um ritual, é um ajuste de identidade. Alguém tem que saber quem você é. Eu vou falar. O ímpio conhece um homem profano, mas o ímpio também conhece um homem que é santo. Eu estava numa favela do Rio, evangelizando, e chegou um traficante. Se ele ver essa mensagem, ele vai ouvir, ele vai ver, ele vai saber que é verdade. Ele estava com a roupa toda preta, igual do Bob, com fuzil. Aí ele falou assim: pastor, eu gosto muito do Senhor, e ore por mim, tá? Que eu vou sair um dia dessa vida. Aí ele falou assim: eu queria tanto tirar uma foto com o Senhor, mas eu não me acho digno de tirar uma foto assim ao lado de um homem de Deus.
A sua identidade é conhecida onde você chega. Oh, glória. Você não foi chamado para envergonhar o Evangelho, você foi chamado para glorificar o nome do Senhor. Rapaz, eu estou sentindo uma graça de Jesus aqui. Eu queria que fosse uma vigília hoje, porque se fosse vigília, meu pastor, eu ia até umas 3 da manhã pregando, porque o Espírito Santo renovou minhas forças aqui hoje. Aleluia! Eu estou com vontade de correr aqui hoje. Eu estou sentindo a presença de Jesus aqui. Cadê você que vai abrir essa boca para dar glória? Abre essa boca para dar glória a Deus aí, profeta. Abre essa boca para dar glória. Eu encerro a mensagem na introdução ainda. Para tirar Israel do Egito, foi preciso um milagre. Para tomar a terra prometida, foi preciso posicionamento. Olha para mim. O Mar Vermelho se abriu sem Moisés pisar os pés nele. Já com Josué, quando ele pisou a planta dos pés. Não inveje ministério de ninguém, porque Deus não abriu o Mar Vermelho com Josué, mas também não abriu o Jordão com Moisés. Deus tem uma porção reservada. Agora, se tu não voar comigo, eu paro agora. Qual é a diferença do Jordão aberto para o Mar Vermelho? É que o Jordão era íngreme, então a descida vinha de cima para baixo, e o Mar Vermelho era plano. Olha para mim, a diferença é que o Mar Vermelho Deus abriu, o Jordão Deus falou, recua. Oh, glória. Eu paro a mensagem aqui agora, segura na mão dessa pessoa e diz assim: se posiciona, se santifica e anda cheio da presença, porque a hora que o teu Jordão chegar na tua frente, Deus vai dar a ordem, recua. Satanás está na frente, recua. A pombagira está na frente, recua. A obra de feitiçaria está na frente, recua. A morte está na frente, recua. O câncer está na frente, recua. Fique de pé, fique de pé, fique de pé, fique de pé. O Mar Vermelho, Deus abre antes de qualquer uma pessoa pisar. Mas o Jordão só se abre depois do posicionamento. Quer ver o que os seus olhos não viram até hoje? Se posiciona diante de Deus. O dia que Jonas não quis se posicionar, Deus foi buscar ele. Porque a obediência desobediente, Deus caça. E a hora que Deus sair para caçar, Ele não volta sem ele. Você está sentindo Jesus aqui? Eu estou sentindo Deus aqui. Aleluia.
Eu quero profetizar que esse ano é um ano de posicionamento e um ano de milagres extraordinários na sua vida. Oh, glória! Enquanto o filho pródigo não se posicionou, ele estava comendo com os porcos, ele estava vivendo uma vida que não era para ele viver, estava num nível que Deus não havia o colocado, mas a hora que ele se posicionou, caiu em si e disse: voltarei para o meu pai, e eu vou falar e dar glória se tu pegar. Ele disse: dir-lhe-ei para o meu pai, pequei contra o céu e contra ti, e já não sou digno de ser chamado seu filho, faze-me como um dos teus trabalhadores. Aprenda, quem está fora da posição também perde o status de quem é, não sabe nem mais quem é, porque ele saiu de casa como filho e queria voltar para casa como trabalhador. Aprenda, o pecado sempre vai transformar o homem a um nível abaixo daquilo que realmente ele é. Quando ele saiu de casa querendo liberdade, o pecado entregou a ele escravidão. Quando ele queria, achando que estaria bem longe do pai, ele estava mal, longe da presença de Deus. Mas no dia que ele voltou, o pai vai receber ele justamente como ele saiu, como filho. Olha para mim, tá cheio de gente aqui que precisa deixar de ser o que nunca foi. Deus não te chamou para você ser traficante. Você precisa deixar de ser quem Deus não quer que você seja. Você não foi chamada para passar na mão de um e de outro. Você foi chamada para ser templo e morada do Espírito Santo. Ainda que para te servir, Jesus, eu tenha que chorar, te servirei porque comigo és. Perdoa-me. Jesus, a ti confesso, não dá pra viver sem sentido a presença no meu ser. Sou eterno, estou de novo aqui. Ainda que pra te servir, eu te servirei porque comigo és. Perdoa-me, porque às vezes eu estou nesse altar na direção de Deus e eu venho te dizer que esse ano você viverá coisas maiores. Se você não se sentir constrangido, segure a mão da pessoa que está ao seu lado, por favor.
Jesus vai renovar muitas vidas aqui agora. Tô sentindo Ele aqui. Tá renovando, perdoando hoje aqui. Vai sentindo Ele restaurando você aí. Eu sinto Jesus. Eu sinto a presença de Jesus. Segure na mão da pessoa que está ao seu lado e diga com muita autoridade para ela: assim diz o Senhor, queira Satanás ou não, um dia eu e você nos encontraremos na glória, na glória, na glória. Perdoa-me, Oremanaga cheia, Remanaga súria. Logo as lágrimas meus olhos veem. Satanás, eu te dou uma ordem em nome de Jesus: solta as almas. Solta as almas em nome do Senhor Jesus. Eu quero perguntar a você que quer se posicionar hoje. Você que está sendo quem você nunca foi, essa identidade não é sua. Essa identidade de bebedor, de cheirador de cocaína, de usurpador de coisas que não é sua. Essa vida pregressa que você está levando, essa vida longe de Deus, essa vida não é sua. Ele está mandando, pedindo para você se posicionar, porque a partir de hoje Ele quer restaurar a sua identidade de filho. Aonde está a primeira pessoa que quer voltar ou entregar sua vida a Jesus pela primeira vez? Já está aqui a primeira vida para Jesus. Cadê a segunda? Cadê a terceira vida? Está chegando aqui, ó. Já chegou a primeira, já chegou a segunda, já chegou a terceira. Cadê a quarta vida para Jesus? Cadê a quarta vida para Jesus? Aonde está a quarta vida? Está chegando aqui a quarta. Cadê a quinta vida para Jesus? A quinta, se a igreja orar, Jesus vai trazer mais vidas aqui hoje. Venha. Se hoje ouvires a voz do Espírito Santo, não endureça tu o teu coração. Cadê a quinta? A quinta pessoa. A quinta está chegando aqui, ó. Não entendo o meu próprio agir. Sem tua graça, o que seria de mim? Cante mais uma vez. Não entendo as vidas. Não entendo. Cadê a sétima, a oitava vida? Cadê? Pois o bem. Olha lá no meio do corredor, as vidas vindo lá, olha lá. Saia da galeria e vem aqui embaixo entregar a sua vida para Jesus agora. Venha, moça, venha, moço.
pois meu corpo e não existe bem nenhum em mim, apenas o pecado. Venha, moça, olha lá. Mas eu sei então eu quero. E eu passo a ser livre pra viver a tua vontade. Ao te conhecer todo o meu ser, e tá chegando mais vidas aqui para Jesus, não? Venha, moça, se você ouviu a voz do Espírito Santo, não endureça você o seu coração. Venha. Jesus quer salvar sua alma aqui hoje. Olha lá, os jovens vindo se entregar a Jesus. Olha lá. Você pode glorificar a Jesus. Vamos orar. Tem mais de 30 vidas aqui para Jesus. Pastor, eu tenho 28 anos que sirvo a Jesus. Eu nunca orei para que Deus me desse fama, nunca. Mas fiz um pedido a Deus: me torne um ganhador de almas. E em 28 anos já tive a dádiva de levar mais de 45 mil vidas até a Cristo. Grande Deus, em cuja presença estamos, aqui está a vida daqueles que o Senhor os convenceste do pecado, da justiça e do juízo. Porque a tua palavra diz que o Senhor veio para os seus e eles não lhe receberam, mas todos aqueles que lhe recebem, foi-lhe dado o direito de serem chamados filhos de Deus. Aqui não estão mais criaturas, agora estão sendo gerados como filhos, Senhor. Perdoa seus pecados, lance eles no mar do esquecimento, quebra toda a maldição sobre a vida deles, em nome do Senhor Jesus Cristo. Que seja quebrada agora a maldição lançada, proferida, ó Deus, aliançada, que seja quebrada agora, em nome do Senhor Jesus. Eu profetizo, Senhor, que serão homens e mulheres cheias do teu Espírito. Trabalha neles, porque assim o Senhor poderá trabalhar através deles. Lança seus pecados no mar do esquecimento e escreva o nome de cada um deles no livro da vida do Cordeiro, em nome de Jesus. E a igreja diz: amém. Que Deus te abençoe e até uma próxima, em nome de Jesus. À minha direita, dê os seus nomes ali. Eu peço para montar a maior equipe para anotar o nome das pessoas.
Deus abençoe todos vocês. Muito obrigado, nossos visitantes. Muito